rede mais talentosa da ESEC no Brasil. Então, vim aqui falar para vocês um pouquinho de como vocês podem proporcionar uma boa experiência para o nosso consumidor. E aí, para a gente começar, eu queria me apresentar. Então, eu sou a Jéssica, eu sou IST de ODT, especialista em CX. Eu também sou VP ODT aqui da ESEC em Belo Horizonte, aqui tem meus contatinhos. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar uma mensagem no WhatsApp, pode me chamar no Telegram, pode me mandar um e-mail que a gente conversa e eu ajudo vocês nesse processo, tá bom? E aí, para a gente começar, eu queria fazer uma pergunta. Você sabe como o nosso cliente se sente depois de um processo de audit? E aí, reflitam sobre isso. E aí, quando eu falo de um processo de audit, eu falo do processo como um todo. Então, desde o momento que a pessoa se inscreve, desde o momento que ela se interessa por uma de nossas vagas, até o momento que ela termina a experiência. E aí tem um conceito que eu queria usar aqui nessa nossa conversa de hoje, que é o conceito de Candidate Experience, que ele fala exatamente isso, que a experiência do nosso consumidor, ela começa a partir do momento que o nosso lead recebe o primeiro e-mail de atração. Então, é nesse momento que o nosso consumidor começa a ter uma experiência com a ESEC em si. E aí, para a gente falar um pouquinho sobre esse processo em si, eu queria trazer 5 dicas para vocês que vão ajudar nesse processo no dia a dia, de garantir que as pessoas elas vão ter uma boa experiência, que elas vão querer participar de um processo dentro da ESEC e que não só isso, elas vão querer dar continuidade a isso. Então, depois que elas terminam, que o nosso EP termina a experiência, ele vai querer viver isso novamente, ele vai falar da experiência de uma forma positiva e ele vai trazer outras pessoas também para fazer parte desse processo. E aí, para a gente começar, a minha primeira dica é: mude a sua mentalidade. E aí vocês me perguntam, mas Jéssica, o que você quer dizer com mude a sua mentalidade? Quando eu falo de mentalidade, a gente precisa ter em mente que tudo que vai acontecer está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos no sentido de a gente precisa entender que todo o processo em si, a gente tem que prestar um auxílio, a gente tem que estar presente, pois uma palavrinha que a gente fala errada, o intercambista, o EP, o nosso lead, ele vai levar isso e ele vai levar isso como certo. Então, tenha ciência do que você está falando e entenda que a experiência das pessoas está literalmente nas nossas mãos. E aí, quando eu falo de mudar a nossa mentalidade, de tentar entender que a gente precisa garantir uma experiência, eu entro para a dica 2. Então, a ESEC é uma organização sem fins lucrativos que promove intercâmbio. Então, como a gente promove intercâmbio, o EP, o intercambista, ele é o nosso cliente. E a gente precisa ter isso em mente para entender como a gente vai agir, como a gente vai levar os nossos processos no dia a dia, como que a gente vai garantir um bom processo para que ele, no final disso tudo, ele tenha uma boa experiência. A terceira dica é: humanize a sua comunicação. E aí, o que eu quero dizer com humanize a sua comunicação? Primeiro, a língua ESEC é uma língua que nem sempre é entendida entre a gente tem um dicionário próprio, a gente tem uma linguagem própria, então a gente precisa garantir que quando a gente falar, uma pessoa que não sabe dessas línguas, não sabe das nossas siglas, vai entender como funciona o processo. Então, primeiro ponto, não use siglas. Fale como se você estivesse falando para uma criança de 4 anos entender como funciona o processo. E humanizar o processo também significa humanizar a comunicação, significa você garantir que ela está entendendo o que você está falando e que as coisas estão fluindo, que a gestão de informação está acontecendo. E aí a gente entra na nossa dica 4, que é sempre pense na entrega de valor. Então, todo o processo, toda etapa do processo, seja início de funil, meio ou fim de funil, pense na nossa entrega de valor, que é de promover liderança. Como que a gente vai promover liderança através do nosso intercâmbio? Como que a gente vai agir de uma forma transparente e garantir que o intercambista está entendendo isso na prática? E aí a gente entra na nossa última dica, que é se coloque no lugar do outro. Então, quando
a gente está fazendo esse processo, muitas das vezes a gente não leva em consideração que o nosso intercambista ele está ansioso, ele vai ir para um outro país, ele vai passar por um processo seletivo, então ele vai estar ansioso, ele vai ter dúvidas, ele vai te perguntar, ele vai te chamar. Então entenda isso e se coloque no lugar do outro. Se fosse você que não entendesse como o processo funciona, que não entendesse assim como que vai acontecer na prática e que nunca tivesse ido para um outro país, você ia ficar nervoso, você ia ter dúvidas para tirar. Então, sempre tenha isso em mente. Esse é um ponto fundamental para a gente garantir que o nosso consumidor ele vai ter uma boa experiência. Porque no final de tudo isso, você é o único responsável pela experiência do seu consumidor. Então, se você tem um intercambista que você está acompanhando, que você está realizando o processo, que você está prestando uma consultoria, acompanhando a experiência em si, você vai ser responsável pela experiência. Então, se ele tem uma dúvida, você vai ter que estar presente para sanar. Se ele quer fazer uma coisa, se ele tem alguma dificuldade, você vai ajudar ele nesse processo e a forma que você agir vai ditar como vai ser a experiência dele no final. Então não se esqueçam disso, tá bom? E aí era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Mais uma vez está aqui os meus dados. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me chama para conversar. E é isso, beijinhos e até a próxima.